Bora lá então, vamos para a nossa segunda questão de hoje, galerinha. Questãozinha do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Então, se você quer ser engenheiro, né, da aeronáutica, você vai fazer concurso para o ITA. Uma questãozinha que envolve o quê? Função. Bora lá? Aí um cenário maravilhoso aí. Eita, 14 bichos passando aqui. É pro outro lado. Isso. Eu viro pra cá, é pra cá o negócio, pô. Entendeu? É fazer o quê? Estamos aqui numa pista e tô tentando identificar que pista é essa. Parece a base aérea dos Afonsos. Isso aí. Chama a grua, Jansen. Chama a grua aí. Isso, foca aqui, foca aqui. Isso, vem comigo. Foi. Então vamos lá, galera. Nossa próxima questãozinha é essa aqui. Vamos ler? Considere x igual a g de y a função inversa da seguinte função. Então ele me deu uma função aqui. Para cada número real x maior ou igual a meio. Nestas condições, a função g é assim definida. E aí eu tenho aquelas 5 opçõezinhas ali, minha gente. Tá? Então, uma questão que envolve a ideia de função inversa. Beleza? Então ele me disse aqui que x é igual a g de y. Quem é g de y? A minha função inversa, ok? Em geral a gente chama de f elevado a menos 1, né? Mas aqui ele resolveu chamar de g de y, ok? Tranquilo? A minha tia Eliamar falou aí, ó, tô brincando, filho, já vi que o garoto é noivo. Eu nem vi o outro comentário dela, mas... né, botou aplausos aí. Aí, Jansen. Ih, meu Deus. Arrasando corações. É. Não, eu vou ter que explicar pra minha namorada que a gente é noivo agora, né? Vou tentar entender. É, o pior é que ele não é noivo, né? Vai ter que ficar noivo agora. Vai ter que ficar. Me chama pra Ih, festa meu aí, Jansen, que eu Deus. quero comer bolo. Meu Deus. Bora lá, galera. Olha só. Ele chamou de x igual a g de y a função inversa dessa função aqui, né? F de x igual a x ao quadrado menos x mais 1, a funçãozinha do segundo grau. Galera, ok? E ele fala aqui que é para cada número real x maior ou igual a meio. Isso tudo aqui tem uma lógica, né? A gente vai entender o que está acontecendo aqui. Primeiro passo. Ele está falando aqui de função inversa. O que é função inversa? Você lembra? Vamos dar uma recapitulada rapidamente aqui em função inversa. Então, eu tenho aqui 2 diagramas, né? Chamei esse aqui de conjunto x, conjunto y. A função nada mais é do que uma fórmula matemática que vai transformar um elemento A do conjunto x em um elemento B do conjunto y. Isso é o que a gente chama de função. É uma relação, né, entre duas grandezas, né, que ocorre obedecendo a uma determinada fórmula matemática. Tá? Então, né, basicamente isso. Então a função, que a gente costuma chamar de f de x, mas pode chamar de y, de g de x, h de x, de qualquer coisa, né? É uma formulazinha que vai transformar esse cara nesse aqui. Esse cara é um elemento do domínio e ele, através da fórmula matemática, é transformado na sua imagem. Domínio e imagem. A função inversa é aquela função que faz o caminho contrário, que vai pegar um elemento B do conjunto y e transformar num elemento A do conjunto x, né? Em geral, a função inversa a gente chama de f elevado a menos 1 de x. Mas ali na nossa questão ele nem chamou disso, né? Ele chamou de g de y sem problema nenhum. Tá? Então, essa é a ideia da função inversa, ela faz o caminho contrário. Professor, todas as funções admitem uma função inversa? É possível eu ter uma função inversa de qualquer função? Não. A função, para que admita a inversa, obrigatoriamente ela tem que ser uma função que a gente chama de bijetora. Então, para ter inversa, ela tem que ser bijetora. Eu não vou entrar muito na seara disso aqui não, mas só para você entender mais ou menos. Para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora. O que é a função injetora? É aquela que, para cada elemento do domínio, eu tenho uma imagem diferente. Ok? E a função ela é sobrejetora quando o conjunto contra domínio é igual ao conjunto imagem. Tá? Acho que tem alguns vídeos aí que eu falo um pouco disso aí. Tá? Mas, em suma, para admitir inversa, ela tem que ser injetora e sobrejetora, que a gente chama de bijetora. Tá? Tranquilo? Beleza. Então isso aqui é uma característica, né, das funções inversas. Outra característica é o seguinte: se eu tenho um elemento, um ponto xy que pertence à minha função, consequentemente eu vou ter um elemento yx que pertence à inversa. Se eu quero o caminho inverso, né, olha só, esse aqui eu não transformo de x em y, e o de cá eu não transformo de y em x. Então, basta a gente trocar esse ponto de posição, né? O cara que é x aqui vira y na outra, e o cara que é y na função vira x na inversa. Então, basicamente isso,
ok? Show? Então isso aqui é uma característica também. Outra coisa, isso aqui é bem importante. A imagem da minha função, ela é sempre igual ao domínio da inversa. Como assim? Por exemplo, a imagem dessa função aqui seria o b, né? O b, ele é o domínio da função inversa, é o ponto de onde ela parte, né? O domínio é conjunto de partida, né? Então, a imagem da função inversa, da minha função, é igual ao domínio da minha função inversa. Isso aqui é muito importante, porque tem algumas questões de concurso militar que ele pede a imagem da função. Se você percebe que ela é bijetora, você calcula a inversa e acha o domínio da inversa, porque achar domínio, tecnicamente, é mais simples do que você achar a imagem. Tá? Então isso aqui é uma dica muito importante. Outra dica importante, que é uma propriedade das funções, é que a inversa da inversa é igual à função original, né? A inversa da inversa é igual à própria função. Como assim? Isso aqui não é a função inversa? Se eu calcular a inversa da inversa, eu tenho a própria função, tá? Beleza? Eu vou e volto. Show de bola? Então, Jansen, aquele print bonito. Galera, tirou o print, né? A gente deu uma recapitulada aqui, deu uma passada rápida na inversa e vamos voltar para a nossa questãozinha aqui. Vamos limpar essa tela aqui que agora o bicho vai pegar, Jansen, questãozinha do ITA, né? Meu Deus. Então eu falei para você que para que a função admita a inversa, ela tem que ser bijetora. Isto é, cada elemento do domínio tem que ter uma imagem diferente. Aí a grande pergunta que surge é a seguinte, pô, eu tenho uma função aqui do segundo grau. A função do segundo grau, ela admite inversa? Uma função do segundo grau pode admitir a inversa? Né, tendo em vista que o gráfico dela é uma parábola? Galera, pode sim, a gente vai pensar um pouco nisso aqui. Imagina que eu tenha, vou colocar um gráfico qualquer aqui, uma parábolazinha aqui, né? Que eixo x, eixo y, ela nem toca o eixo x propositalmente aqui, tá? Não tem raiz, né? O delta é negativo. Em suma, eu tenho o gráfico de uma função do segundo grau aqui. Se eu considerar toda a extensão desse meu gráfico, isto é, toda a minha função, essa função ela não é bijetora. Por quê? Porque eu vou ter dois elementos do domínio com a mesma imagem, né? A imagem do x' é o y' e a imagem do x2' também é o y'. Eu vou ter um cara mandando, né, dois elementos do domínio com a mesma imagem, chegando num mesmo elemento do outro conjunto. Se eu for calcular a inversa dessa, eu vou ter um elemento mandando duas flechas. Isso não caracteriza uma função, tá? Então, a função do segundo grau, quando o gráfico é uma parábola completa, ela não é bijetora, ok? Isto é, ela não admite inversa. Mas se eu considerar somente um braço da minha parábola, por exemplo, aqui eu tenho o vértice da minha parábola e eu quero considerar só o braço direito da minha parábola, aí sim ela admite inversa, né? Porque ela passa a ser bijetora, ok? Eu dou até uma dica para a galera que é o seguinte, se eu quero saber se a função é bijetora, basta eu traçar uma horizontal, né, paralela aqui ao eixo x. Se essa horizontal tocar o gráfico em dois ou mais pontos, ela não é bijetora, tá? Mas se eu considerar somente um braço dela, aí sim, eu posso trabalhar sem problema nenhum e calcular a inversa dela, ok? Senão ela não admitiria inversa. Então, para que eu faça isso, eu tenho que limitar o meu domínio. Então eu tenho que ter um ponto aqui e falar, ó, eu quero que o domínio seja só daqui desse ponto que é o x do vértice, por exemplo, até o infinito. Aí sim a minha função ela vai admitir inversa. Eu posso considerar o braço da direita ou da esquerda sem problema nenhum. O que eu não posso é considerar os dois braços, ok? Então isso aqui foi só para a gente pensar um pouquinho. Por quê? Porque aqui eu tenho uma função do segundo grau e o gráfico dela é uma parábola, né? Vamos colocar ela já aqui embaixo, Jansen. Eu tenho um gráfico aqui que é uma parábola, beleza. Só que ele fala assim, ó, eu não quero todos os valores do domínio, eu quero somente valores de x maiores ou iguais a meio. Se você parar para perceber, o meio é o x do vértice dessa parábola, né? Que a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a, vai ficar menos 1 sobre 2, menos meio, vai ficar meio, né? Menos vai virar mais, meio. Então ele está considerando só o braço direito da minha parábola aqui, tá? Ele só quer x maiores ou iguais a meio. Então não tem problema nenhum. Ele tinha que dar isso aqui, senão não tinha como a gente, né, desenrolar essa situação aqui, porque a minha função nem teria inversa. Beleza? Não sei se eu fui claro, mas vamos lá. Qual é a técnica que a galera geralmente usa para calcular a inversa? Lembra que a gente tem um ponto xy e na outra a gente tem um ponto yx? Então o que o pessoal faz? Onde tem x, coloca y, onde tem y, coloca x. A gente faz isso e consegue achar a inversa. Só que na função de segundo grau, se a gente fizer isso, vai dar uma pane.
aqui onde está y, se eu colocar x e aqui colocar y, eu vou ficar com y ao quadrado e y elevado a 1. Vai babar. Eu não vou conseguir isolar o y. Você precisa isolar. Você errou. É, parceiro. Então, na função de segundo grau, não é só trocar x por y por x e dar certo, não. A do primeiro grau funciona muito bem assim. Mas a do segundo grau, eu vou te dar uma técnicazinha que é muito legal. Presta atenção. Olha para cá que vai ser bem fácil. A gente vai pegar esse y aqui, ó, e passar para o lado de lá, galera, e deixar zero, ok? Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos x mais 1. Vamos passar esse y para lá, ele vem negativo, menos y, igual a zero. E aqui, a gente só resolve a equação do segundo grau. Acabou. A gente vai resolver a equação do segundo grau e matar uma questão do ITA com tranquilidade. Bora lá? Como é que eu resolvo a equação do segundo grau? Tem que achar A, B e C. O A aqui vale 1, ok? O B vale menos 1 e o C vai valer 1 menos y. Tá aqui, 1 menos y. Vamos aplicar então agora na nossa fórmula, né? Aquela formulazinha que você já conhece. X é igual a quanto? Menos o B. Quem é o B? Menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, né? Quem é o delta? Que é B ao quadrado. Então é menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale quanto? 1 menos y. Sobre 2 vezes o A, que vale 1, galera. Então é isso, a gente vai aplicar nisso aqui. Então lembrando, não vou trocar x por y, y por x. Eu jogo para lá, resolvo a equação do segundo grau via fórmula de Bhaskara, ok? Vamos lá, vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar positivo, vai dar 1, mais ou menos, ó, a raiz disso aqui, ó, menos 1 ao quadrado vai dar 1, né? 1. Aqui vai ficar, ó, aqui vai dar menos 4, percebeu? Menos 4 que multiplica 1, menos 4 que multiplica menos y. Então, ó, menos 4 que multiplica 1 vai dar menos 4, menos 4 que multiplica menos y vai dar mais 4y, ok? Dividido por quanto? 2 vezes 1, 2. Tá ficando simples o negócio, hein? Viu aí, Jansen? Vamos lá. Eu vou ter que x é igual a quanto? Ó, 1 menos 4 vai dar menos 3, galera. Então vai ficar assim, ó, 1 mais ou menos a raiz de 4y menos 3. 4y é positivo aqui e deu menos 3 aqui. Dividido por 2, tá acabando, hein, Jansen? Tá acabando. Vamos lá? Como é que vai ficar a minha brincadeira aqui? Galera, olha só, veja o seguinte, né? Eu falei para você que para achar a inversa a gente tem que trocar x por y e y por x. A gente não fez isso no momento inicial. Mas agora que a gente já finalizou isso aqui, a gente vai fazer a troca, né? Porque aqui eu acabei de achar a minha função inversa. A minha função inversa ele chamou de g de y, então já vou substituir aqui por g de y. Então eu vou ter que g de y é igual a quanto? Meio, ó, 1 dividido por 2 dá meio. Eu vou desmembrar esse 2 para lá e para cá. Pode ser? Mais ou menos quem? Esse cara sobre 2. Então vai ficar raiz de 4y menos 3, beleza, sobre 2. Então o que eu fiz aqui? Só desmembrei meio e esse cara para cá e deixei mais ou menos. Por quê? Porque eu já começo a me lembrar das alternativas. Você lembra das alternativas? Estavam mais ou menos parecidas com isso. Lembra não? Vamos dar uma limpada na nossa tela. Vamos chegar isso para cima e colocar nossas opções. As opções são aquelas ali, né? Veja que aqui, ó, já está aparecendo com alguma coisa ali, não tá? Ó, tá aparecendo aqui com a letra alfa, tá aparecendo um pouquinho com a letra bravo também, né? Será que é alfa ou bravo? Vamos pensar. Mas essa opção aqui não tem ali para a gente marcar, Jansen. Não tem essa opção ali para a gente marcar. Mas eu percebo que em todas as opções aqui, ó, essa parte da raiz ele colocou num bloco só, não colocou igual o nosso aqui não, ó, sobre 2, tá vendo? Então eu vou puxar essa raiz aqui para baixo, galera. Posso, professor, puxar essa raiz quadrada aqui para baixo? Posso. Contanto que no lugar de 2 a gente coloque 4. Né? Porque a raiz quadrada de 4 é 2. Então é isso que eu vou fazer. Vai ficar g de y igual a meio, mais ou menos a raiz de quanto? Eu vou botar uma raizona só. Aqui em cima eu vou repetir 4y menos 3. E aqui no lugar do 2 eu vou colocar 4 para já ficar parecido com isso aqui. Então tá aqui, ó, já tá ficando legal. O que eu vou fazer? Desmembrar agora esse 4 para lá e para cá, tá vendo? Ó, 4y sobre 4 menos 3 sobre 4. Eu vou ter que g de y igual a meio, mais ou menos a raiz de quanto? 4y dividido por 4 vai dar y. Menos 3 dividido por 4, menos 3 quartos. Então tá aqui, a gente já olha para ali e começa a ver as opções. Jansen, não toca os tambores agora não, porque tá bugada aqui, Jansen. Aqui tá aparecendo mais ou menos, tá vendo? E lá na letra A só tá mais. Será por quê? Será que foi erro do Jansen? Calma. Será que foi erro da Adriana? Será que foi erro meu?
Não, galera, a gente vai pensar um pouquinho aqui agora, né? Ele me fala aqui, lembra que eu tinha que usar só um dos braços da parábola, né? Que o valor de x tem que ser maior ou igual a meio, né? O valor de x, que aqui a gente chama de g de y, tem que ser maior ou igual a meio. Quer dizer que esse cara tem que ser maior ou igual a meio. Se eu colocar menos, eu vou estar tirando um valor do meio. Percebeu? Tendo em vista que o resultado de uma raiz quadrada não pode ser negativo, né? Aí até poderia pensar nisso. Aqui é positivo, que eu estou trabalhando no conjunto dos reais. Se isso aqui é um número positivo ou zero, já vou falar do zero, mas se for positivo, meio menos isso vai dar um número menor do que meio. Eu vou esbarrar na minha restrição da questão. Então, ao invés de mais ou menos, eu só vou considerar o sinal de mais. Então, deixa eu tirar esse menos daqui. Jansen, apareceu lá em cima. Jansen, a minha restrição. Foi quase, né? Mas tá bom, tá aqui, galera. Só para você entender. Só que aqui dentro tem uma outra restrição, né? Porque eu tenho uma raiz quadrada. Qual é a restrição para essa raiz quadrada? Esse valor tem que ser maior ou igual a zero, né? Para que esse valor seja maior ou igual a zero, a gente passa o menos 3/4 para lá. Eu vou ter que o meu y tem que ser maior ou igual a quanto? 3/4. E aí sim, Jansen. Aí sim ficou bonito, meu filho. Posso Olha colocar pra o ali. tambor agora? Que rufem os tambores! O nosso gabarito está ali na letra alfa, galera. Letra A de amém. Ainda bem que acabou essa quarta militar que eu tô com o maior calor, Jansen. É isso aí, amigo.